Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, quem me conhece já sabe que um dos gêneros de filme que eu mais amo assistir, principalmente ao lado da minha mãe, porque ela também é fanática por esse gênero, é o quê? É a comédia romântica. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que nós podemos aprender com uma das comédias românticas mais amadas, famosas e conhecidas de Hollywood. Olha, se você não sabe, né, esse filme é um clássico dos anos 90 e ele tornou-se mundialmente famoso. E por mais que já tenha se passado 35 anos da sua estreia, ninguém se cansa de assistir. E por quê? Porque a história desse filme é muito fofa, é aquela história que te prende do início ao fim e te deixa encantado com tudo que você vê. E por quê? Porque a história, ela traz não só o romance, mas também traz lições maravilhosas sobre a vida e sobre o ser humano, tanto na questão de caráter, quanto naquela questão de julgamento que nós, os seres humanos, fazemos. Mas se você não sabe de qual filme eu estou falando, eu venho lhe dizer que hoje eu vou falar sobre o que nós podemos aprender ao assistir a clássica comédia romântica chamada Uma Linda Mulher, ou conhecido no mundo americano como Pretty Woman. Mas antes de tudo, você já sabe o que deve fazer. Deixa o seu like para me ajudar e ajudar o canal. Se inscreva se você não for inscrito. E agora sim, vamos para o vídeo. Bem, o filme Uma Linda Mulher, ou como eu disse anteriormente, com o nome original Pretty Woman, ele foi lançado em 1990 e ele apresenta uma narrativa de comédia romântica que mistura, vamos dizer assim, um conto de fadas moderno com aquela crítica social e também a transformação pessoal. A história desse filme vai acompanhar o Edward Lewis, que é um empresário muito rico, mas também frio, que ele é acostumado a comprar e a vender empresas sem o envolvimento emocional. E aí, durante uma viagem de negócios que ele faz lá para Los Angeles, ele conhece a Vivian Ward, que é uma jovem prostituta que trabalha lá nas ruas de Hollywood Boulevard. Aí, o encontro inicialmente casual deles dois leva Edward a contratá-la para poder passar uma noite com ele lá no seu luxuoso hotel. Mas o que acontece? Essa convivência acaba aí estendendo por toda a semana à medida que ele precisa de uma acompanhante para poder estar com ele ali em alguns eventos sociais e reuniões importantes. Então, ao longo dessa narrativa, o filme explora aquele contraste entre dois mundos, que seria o universo sofisticado e distante da elite, que seria o quê? A parte rica, né? A realidade dura, porém espontânea de Vivian, o rico e o pobre. À medida que se passa a frequentar aí os restaurantes elegantes, a Vivian no caso, ela vê também as lojas de grife, os ambientes formais, e aí ela enfrenta o quê? Preconceitos e julgamentos, mas também descobre aquelas novas possibilidades sobre si mesma. Edward, por sua vez, ele começa a questionar o seu estilo de vida solitário e a sua maneira impessoal de lidar com as pessoas. Esse relacionamento entre os dois vai evoluindo de um acordo financeiro para uma conexão emocional muito fofa e genuína. Aí ambos passam por transformações internas. A Vivian, ela ganha confiança, autoestima e até começa a sonhar com um futuro diferente, enquanto o Edward aprende a se importar, a ouvir e a valorizar mais os sentimentos que ele sempre evitou. Então o filme ele reforça a ideia de crescimento mútuo, mostrando que o amor ele pode surgir em circunstâncias inesperadas. Então, no desfecho do filme, né, Uma Linda Mulher, o que acontece? Assume de vez aquele tom de conto de fadas bem contemporâneo. Por quê? Porque Edward, ele abandona a sua postura distante e faz um gesto romântico para poder conquistar a Vivian. E isso simboliza não apenas o amor entre eles, mas também a escolha por uma vida mais humana e também emocionalmente verdadeira. Assim, o filme ele se consolida como uma narrativa leve, envolvente, mas otimista sobre o amor, sobre mudança e segundas chances.
Mas agora que já sabemos a base dessa narrativa, eu venho lhe dizer agora o que nós podemos aprender com esse filme. Saiba que ao assistir o filme Uma Linda Mulher, é possível a gente enxergar e tirar o que disso daí? A gente pode entender diversas lições sobre o que? Relações humanas, autoestima e também transformação pessoal. Mesmo sendo aquela obra leve, com aquele tom de conto de fadas, como eu falei, né? Essa daí é uma das principais lições do filme, que as pessoas não devem ser definidas por sua aparência, por sua profissão ou por sua condição social. E por quê? Porque a Vivian, gente, por conta do seu emprego ali como uma prostituta, ela é constantemente julgada por conta da sua origem e pelo trabalho, né? Mas ela demonstra o quê? Ser uma mulher inteligente, ela é sensível, ela tem bom humor e ela tem dignidade, sim. O filme, ele convida a gente que está assistindo a refletir sobre aquele preconceito e a forma como a sociedade costuma tratar quem foge dos padrões sociais e econômicos, tipo assim, quem é rico é o melhor. Outra aprendizagem importante aqui está relacionada ao quê? A valorização da autoestima e do respeito próprio, porque ao longo da história, a Vivian, ela passa por um processo de crescimento pessoal, onde ela aprende a se posicionar, a exigir respeito e a acreditar que ela merece mais do que apenas sobreviver. E aí a mensagem principal ali do filme não é apenas o romance, mas também aquela descoberta do próprio valor e na coragem de sonhar com uma vida diferente. Ou seja, todo mundo tem o seu valor e você merece crescer mais. O filme, ele também ensina que o dinheiro não compra tudo. E por quê? Porque o personagem Edward, ele tem muito sucesso financeiro, ele é luxuoso, ele tem poder, ele é bilionário, mas ele vive o quê? Vazio. A convivência, então, com Vivian faz o quê? Ele perceber que relações verdadeiras, que empatia e afeto são fundamentais para uma vida plena e feliz. É assim que a narrativa reforça que a riqueza material não substitui as conexões humanas genuínas. Dinheiro não compra tudo. Além disso, Uma Linda Mulher mostra que as pessoas podem mudar quando elas estão dispostas a refletir sobre as suas escolhas. Tanto Vivian quanto Edward se transformaram ao longo da história, aprendendo um com o outro. Essa evolução destaca a importância do autoconhecimento, da empatia e da abertura para novos caminhos. Então, por fim, o filme, ele transmite o quê? Transmite aquela mensagem de esperança, segundas chances, e ele sugere que o quê? Que, independente do passado, todos merecem, sim, respeito, amor e oportunidade de recomeçar. Então eu posso dizer que esse filme, ele vai além do romance encantador que a gente enxerga ali no começo, porque ele oferece reflexões simples, mas muito significativas sobre a humanidade, o amor e o crescimento pessoal. Eu achei o filme muito bonito, né? Eu ainda não havia assistido ele, eu assisti ele na noite anterior e eu avaliei ele, né? Com olhos agora de uma pessoa mais madura. E eu enxerguei que realmente é isso que ele quer passar. Porque você vê ali uma mulher que é garota de programa e para muitos ela não tem classe, ela é uma pobre que tá no meio ali de pessoas ricas. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, a algum momento da vida, já se sentiu deslocado em algum ambiente. Eu mesmo já fui assim. Todo mundo aqui, com certeza, já foi para algum lugar onde, ao se sentar ali no meio daquelas pessoas, ficou naquela sensação de: o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. Eu não pertenço a esse lugar. E é a mesma coisa que a gente vê com a Vivian, porque se ela sempre foi uma garota tão humilde, pobre, e ela se vê como uma garota de programa, o que ela tá fazendo no meio social ali de pessoas tão ricas e da elite? Então ela se sente o quê? Desconfortável. Mas Edward vai mudando tudo isso nela, fazendo com que ela se sinta mais renomada e faça com que dentro dela ela possa enxergar que ela tem valor, sim, e ela pode escolher um futuro melhor, mas ela também faz o Edward mudar. Por quê? Porque ele tem muito dinheiro, ele tem luxo, ele tem poder, mas dinheiro não compra felicidade, ele não é feliz. E aí que ele passa a ver que adianta ele ter
tudo aquilo do bom e do melhor, mas não ter a felicidade. E é conhecendo esta personagem, a Vivian, que ele começa a ser feliz. Então, é como eu disse lá atrás, um dá ensinamento pro outro. E aqui que a gente vê como se fosse aquele símbolo do infinito aqui, né? Um não consegue mais desconectar do outro, porque ali é como se um fosse uma sessão de terapia pro outro. Ela se torna a psicóloga dele e ele se torna o psicólogo dela. É uma história muito bonita que te prende, por isso que eu falei que você fica assim encantado com a história. Eu gostei, porque não é só uma história de amor e de romance, é uma história que te traz ensinamentos para te mostrar que todo mundo pode mudar sim, que ninguém deve julgar ninguém por profissão e por aparência, que nós devemos respeitar todos, independente da classe social, da parte financeira, da aparência, das vestes e tudo mais. Esse é o problema do ser humano. O ser humano não respeita. O ser humano só sabe o quê? Julgar. E se fosse pra dar, gente, uma nota de 0 a 10 pra esse filme, com certeza eu chegaria com um 10 empurrando aqui, porque eu achei o filme lindo, como eu disse, eu ainda não havia assistido, e pra mim ontem foi a noite perfeita pra ter assistido o filme, porque me comoveu, me fez chorar, porque é uma história que eu achei linda, porque me trouxe esses ensinamentos, não me trouxe apenas, ai, amor, não, me trouxe ensinamentos maiores, e eu queria compartilhar o que você também poderia aprender assistindo esse filme. Então eu espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, também deixa o seu like para me ajudar. Se você já assistiu esse filme e também quer dizer alguma coisa que talvez eu não tenha aprendido, entendido melhor sobre esse filme, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar aprender, vou adorar ler para poder entender a sua opinião, e assim a gente vai indo, né? Eu vou trazendo mais vídeos e você fique atento porque logo novos vídeos chegarão. Então se inscreva se não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!